Olá, você que está ligado na SPFC TV, estamos no ar com mais uma edição do Por Dentro de Cotia, edição de número 2. Eu sou Magno Nunes e ao lado de Vinícius Ramalho vamos levar aí todas as informações sobre as categorias de base do Tricolor. Vinícius Ramalho, seja bem-vindo mais uma vez. Olá, Magno Nunes, olá, torcedor São Paulino no Brasil e no mundo. Mais uma edição desse Por Dentro de Cotia, programa que fala das categorias de base do Tricolor. E olha só, se você não quiser perder absolutamente nada dos conteúdos da SPFC TV, muito fácil, é só você se inscrever. Se você já está inscrito, recebeu aí o alarmezinho mostrando, olha, mais uma edição do Por Dentro de Cotia. Então, não perca tempo, se inscreva agora aqui na SPFC TV. Clique no inscrever-se, depois na sinetinha, para que você receba sempre as notificações. Já se inscreveu, Vinícius Ramalho? Ah, já faz tempo, tempo, né? Faz tempo, Magno Faz tempo, Nunes. então tá bom, então não tem o que errar. Não tem o que errar. Tá certo, então. Se você já se inscreveu, muito obrigado. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva agora no nosso canal, ok? Porque aqui você vai ver conteúdos especiais por dentro de Cotia também e as transmissões da categoria de base. Inclusive, Vinícius Ramalho, já que estamos no Por Dentro de Cotia, que é o lugar onde vai reunir todas essas informações, vamos começar falando aí de uma competição onde o São Paulo já começou com o pé direito, a Copa do Brasil Sub-20? Copa do Brasil Sub-20, competição que o São Paulo já ganhou 2 vezes e agora vai em busca de mais um título. Estreia contra o Brasil de Pelotas, primeiro jogo foi 1-0, perdemos na casa do adversário. E aí em Cotia o São Paulo mandou no jogo, o jogo que teve transmissão da SPFC TV. E a gente vai mostrar aqui os gols, o nosso Por Dentro de Cotia. O São Paulo que fez 1-0 com um golaço do Elinho. A gente está aí na tela, aí, uma bela jogada do Elinho, cortou para dentro, colocou ali no ângulo do goleiro Leonardo, do Brasil de Pelotas. Que foi muito bem na partida. Foi muito bem na partida. E a gente falava durante o jogo, né, Magno? Do lado esquerdo muito forte do São Paulo, com o Everson, com o Toró e com o Gabriel Sara. E aí as oportunidades de gol acabaram aparecendo do outro lado, do lado direito, né? Tanto nesse primeiro gol do Elinho, que jogava mais aberto pelo lado direito, fez esse golaço. E aí a gente vai ver logo em seguida aí o segundo gol também, com uma jogada que aparece lá do lado direito. O Igor começando ela ali pelo meio, né? Fazendo o balanço ali com o Elinho, que deixou para o Caio. E o cruzamento para a testada do Everson. Até na transmissão, eu até falei, poxa, o gol do... parecia o Toró, o jeito de subir de cabeça, mas é o Everson, rapaz. Né? E o Everson, que é um jogador que veio do Sub-17, né? O ano passado disputou a Copa do Mundo da categoria, fez gol em jogo importante contra a Alemanha e mostrou que tem esse faro de gol aí já nesse jogo em Cotia, fazendo esse gol de cabeça, chegando para fazer o segundo gol do São Paulo. E o terceiro gol? Bola parada. Gol, logo no começo do segundo tempo, por volta de uns 5 minutos ali, o Gabriel Sara fez o cruzamento, o Rodrigo, zagueirão, chegou, fez o desvio ali e matou o goleiro Leonardo. O São Paulo mandou no jogo, né? Sim. O jogo terminou 3-1 para o São Paulo, mas o São Paulo teve uma oportunidade já no primeiro tempo de, se virasse 3-0, 4-0, não seria nenhum exagero. É claro que com o 3-0 já logo no começo do segundo tempo, o São Paulo teve aquela tirou um pouco o pé, né? Sim, ficou sim. até pela questão de viagem, começo de temporada, e aí o Brasil de Pelotas acabou descontando, mas o São Paulo ainda colocou 2 bolas na trave no final do jogo. Quem quiser ver os melhores momentos, onde que vê, Magno Nunes? Aqui na SPFC TV. Não perca mais tempo. Assim que acabou o jogo, horas depois já estava disponível para você poder assistir os melhores momentos de São Paulo e Brasil de Pelotas. São Paulo passou. Quem é o nosso adversário na próxima fase? Oitavas de final, jogo que acontece em Chapecó na quinta-feira, lá na Arena Condá, São Paulo e Chapecoense, a volta na outra quinta-feira em Cotia com entrada franca. Então vamos acompanhar o Tricolor nessa Copa do Brasil, quem sabe não vem o tricampeonato. E você pode até fazer assim, ó. Você vai assistir o jogo em Cotia, depois, ó, corre pro Morumbi para assistir São Paulo e Atlético Paranaense. Boa, vamos fazer isso? Não sei. Vamos tentar, quem sabe a gente não consegue. Mas, ó, é o que a gente falou. Fique ligado aqui na SPFC TV. Pioneirismo, Vinícius Ramalho, pioneirismo nas transmissões da categoria de base. Só lembrando, então, o jogo de volta da Copa do Brasil, dia 19, às 3 da tarde, no estádio Marcelo Portugal Gouveia, lá no Centro de Formação de Atletas Laudo Natel. É isso aí, Magno certo? Nunes. E começa esse final de semana, né? Na verdade, seria no final de semana, o São Paulo teve que mudar a data do jogo por conta desses jogos da Copa do Brasil. Começa o Campeonato Paulista. Campeonato Paulista, que aqui na SPFC TV também a gente já transmitiu o título, hein? Exatamente. 2016, exatamente. O São Paulo
que conquistou o título para cima do Capivariano. Fomos até Capivari, Fomos rapaz. até Capivari para transmitir. Inclusive, um abraço para os amigos de Capivari que nos receberam muito bem por lá. Estão devendo um churrasco, né? É verdade. Pois é. Mas, então, o São Paulo estreia no Campeonato Paulista na segunda-feira. Jogo que acontece às 10 da manhã contra a Portuguesa no Canindé. O São Paulo, Magno, está no grupo 4 e, além da Portuguesa, tem o Mantiqueira, o Juventus, o Grêmio Osasco, o Guarani, o Nacional e o Corinthians. Certo. O torneio começa com 40 clubes. Classificam-se para a segunda fase 24 clubes, que serão divididos em 6 grupos. E depois a terceira fase terá 16 grupos, novamente divididos em grupos de 4. Okay. E aí, sim, a semifinal. Então, é um campeonato longo, termina lá para o final do ano. São Paulo entra forte mais nessa competição. É claro que nesse começo de campeonato, como dividir as atenções com a Copa do Brasil, deve ter uma certa mescla, deve ter alguma coisa nesse sentido, mas entra forte estreando então contra a Portuguesa, segunda-feira às 10 da manhã lá no Canindé. Lembrando que o São Paulo tem 6 títulos no Paulistão. 87, 95, 99, 2000, 2011 e 2016. Como o Vinícius Amalho falou, 2016 você viu aqui na SPFC TV. Então a expectativa é muito grande aí para essa competição tradicionalíssima e que revela bons valores para o São Paulo Futebol Clube. Certo, Vinícius Amalho? Certo, Magno Nunes. E nada melhor do que a gente falar com o comandante para falar da expectativa aí da Copa do Brasil, do Campeonato Paulista. Orlando Ribeiro, técnico que era do Sub-17, com o André Jardini indo para a comissão técnica do profissional, o Orlando assumiu esse time Sub-17, aliás, Sub-20, e agora começa então essa campanha. Ele falou com a gente aqui para esse Por Dentro de Cotia exclusivo e projetou um pouco dessas competições e falou também dessa experiência de assumir o Sub-20. Vamos ver, Magno? Vamos lá, na tela para você. Um desafio é grande, né? A responsabilidade é a mesma de quando nós trabalhávamos no Sub-12, Sub-13, né? Então, mas o desafio vai aumentando a cada vez que a gente chega um pouco mais próximo do profissional. Então, mas a expectativa é boa, a gente vem se preparando gradativamente também, então a gente se sente cada vez mais preparado com a ajuda de todos aqui do CT. Como você falou, nós somos bicampeões, vai ser um jogo difícil, Chapecó, nós sabemos que eles já estão nos estudando, já sabem muita coisa da nossa equipe e nós não estamos diferentes, nós estamos fazendo a mesma coisa. Então, como o estádio é bom, a arena boa, é só se preparar. Amanhã a gente tem um pronto, então a expectativa é que a gente faça um bom jogo lá e a gente traga os 3 pontos de lá. A Copa do Brasil é uma competição eliminatória, então nós temos que ter uma atenção maior nessa competição. O Paulista, para nós, é uma competição que vai nos ajudando a dar ritmo a alguns que não vêm jogando. Mas isso é somente durante a semana que a gente vai poder confirmar e a gente vai poder saber o que nós vamos fazer em relação a isso. Mas a ideia é a Copa do Brasil, por ser eliminatória, a gente ter uma atenção maior e o Campeonato Paulista, a gente saber que nós temos um pouco mais de chance para recuperar e a gente tem um pouquinho mais de calma para pensar nele. Tá, então, as palavras do Orlando Ribeiro, Vinícius Amalho, conversando com a gente. É isso aí, Magno Nunes. O Orlando que chegou no São Paulo em 2010, trabalhou no setor de avaliação, trabalhou também no Sub-15, no Sub-17, ganhou muitos títulos aí, comandando o Sub-17, para falar aí dos mais importantes. Foi bicampeão da Taça BH, que é o torneio mais importante da categoria Sub-17, e agora assume o Sub-20. Tenho certeza que vai fazer um grande trabalho também o Orlando Ribeiro. A gente deseja sorte. A gente deu sorte, né? O André Jardini, na primeira edição do Por Dentro de Cotia, passou por aqui, agora está lá no profissional. Então a gente deseja boa sorte aí pro Orlando, tenho certeza que será uma grande passagem dele aí nesse time Sub-20. Magno Nunes. Seguinte, momento da agenda, para você que quer saber, pô, o Sub-20 joga o quê, quando que joga e tudo mais? Vamos lá. Agenda do Sub-20, dia 12, contra a Chapecoense, Copa do Brasil, ok? No dia 16, contra a Portuguesa lá no Canindé. No dia 12 é em Chapecó, tá? No dia 16, contra a Portuguesa no Canindé. Depois, no dia 19, contra a Chapecoense em Cotia, aquele jogo que é no mesmo dia da partida do profissional. Depois, no dia 22, tem o Juventus da Moca em Cotia, partida que você pode acompanhar no estádio Marcelo Portugal Gouveia. E fechando esse mês de abril, no dia 28, contra o Corinthians, fora de casa. Agenda para você que está ligado aqui no Por Dentro de Cotia, Vinícius Amalho. E aí, Magno Nunes, fique ligado aí nas redes sociais de São Paulo. Tendo autorização, a gente transmite Exatamente. Os jogos. Você fica ligado aí, então, nesses jogos do Sub-20 aqui na SPFC TV. Para não perder nada, se inscreve, que aí você recebe a notificação. Já falei, mas eu vou repetir, hein? Não quero repetir de novo. Vou repetir de novo, mas eu não quero repetir, tá bom? Bom, saindo do Sub-20, Vinícius Amalho, e indo agora até o Sub-17. É isso aí, vamos agora para o Sub-17. Sub-17 que estreou no último final de semana lá em Itu, no Campeonato Paulista.
Jogo complicado, hein, Magno Nunes? Um calor para cada um. Um calor e o começo do jogo complicado. São Paulo acabou saindo atrás no marcador. Primeiro tempo virou 3-0 para o time do Ituano, time da casa. E aí no segundo tempo, São Paulo foi em busca do empate. Conseguiu aí o primeiro gol, foi feito pelo Paulinho, numa jogada aí, uma enfiada de bola do Gustavo Maia. Gustavo Maia, que foi um dos destaques do jogo, ele deu essa assistência aí para o primeiro gol e fez os outros 2 gols. A gente vai ver aí o segundo e o terceiro gols. Uma característica interessante é a seguinte, no primeiro tempo muita correria, né? Você que acompanha a partida em loco, time do Ituano correndo muito, aí no segundo tempo acaba não conseguindo segurar, né, Vinícius Amado? A questão física foi muito importante para que o São Paulo buscasse esse empate. E a calma também, né? Mais inteiro no segundo tempo. É claro que a gente vai falar no final desse Por Dentro de Cotia, a gente vai falar sobre o fato dos jogadores estarem na seleção brasileira, chegaram, então tiveram de repente pouco tempo de descanso, de treino, né? E aí a gente vai ver agora o segundo gol, né? O gol do Gustavo Maia. Olha, a gente fala sempre disso, né, Magno? Da inversão, né? O São Paulo trabalha muito com inversão na base, é um time que tem a posse de bola e trabalha muito com essas inversões longas. Tá aí como saiu o segundo gol, o gol do Gustavo Maia. Destaque sempre para o fundamento, porque uma inversão dessa para cair no pé é muito treino. Então, foi o que você falou. No segundo tempo, São Paulo muito mais inteiro fisicamente. Teve até a oportunidade de virar o marcador, mas acabou que esse 3-3, pelo que foi o jogo, foi um bom resultado, uma estreia fora de casa. E aí o terceiro gol, um golaço, Magno. Você vê que a cobrança curta ali, ó, e o chute no cantinho, um golaço. Chutaço. É o tipo da bola que quando sai você já vê que vai pro gol, né? Não tem como errar ali. Foi no ângulo de baixo, ali é complicado para o goleiro chegar, não chega não. Gustavo Maia. Então, o São Paulo que estreou então dessa forma no Campeonato Paulista. Certo. O próximo jogo do São Paulo acontece no próximo final de semana, jogo que acontece em Cotia. Dia 14. Dia 14, sábado, às 11 da manhã, jogo lá no estádio Marcelo Portugal Gouveia, em Cotia, entrada franca, e também fique ligado aí na SPFC TV, que tem autorização, a gente transmite essa estreia do São Paulo no Campeonato Paulista. Exatamente. Em Cotia. Exatamente. Então, avisa aí seus amigos. Pô, é uma boa oportunidade para você levar os seus familiares para poder ver os jogos em Cotia. Sem dúvida. Porque lá é muito bacana, você consegue ver um pouquinho da estrutura que o São Paulo proporciona. Cabine nova, hein, olha, vou te falar, hein? Nossa cabine tá animal, como diria o nosso querido saudoso narrador. Mas, ó, vá a Cotia, leve seus familiares, tem muita criança. O legal do último jogo é que os outros meninos acabaram acompanhando o jogo, então fica aquela... Torcedores são paulinos, né? São todos são paulinos querendo ver o São Paulo em campo, querendo estar ali. E é o que a gente sempre comenta, né? É o pessoal do Sub-17, do Sub-15, do Sub-13 querendo ver os meninos do Sub-20, porque eles vão querer estar lá também. Importante essa integração, né? E ver os mais novos ali já se espelhando naqueles que já estão mais perto do profissional, né, Magno? Então, é muito legal, como você disse. Então, próximo sábado, dia 14, lá em Cotia, vale muito a pena. A entrada franca, é só chegar lá e acompanhar, então, esse Sub-17 que chega mais uma vez muito forte. Lembrando que o São Paulo no Campeonato Paulista está no grupo 6, Magno. Certo. Quem mais está no São Paulo então, com esse grupo? Além do Ituano, que foi o jogo de estreia, o Primavera, que joga no próximo final de semana, tem o Desportivo Brasil, o Tabuão, o Grêmio Osasco, o Elo Sport e também o Oeste no grupo do São Paulo. Muito bem. Fechando, então, a conta do Sub-17 para você aqui no Por Dentro de Cotia. Vamos com a agenda, Magno? Agenda, é verdade. Não fecha a conta, não. Tem agenda agora. Vamos com a verdade. agenda. Então, agenda, próximos jogos. Dia 14, como a gente já falou, então, o jogo contra o Primavera em Cotia. Certo. No dia 21, o São Paulo joga fora de casa contra o Desportivo Brasil. E no dia 28, enfrenta o Tabuão da Serra, novamente no CFA, lá do Natel, estádio Marcelo Portugal Gouveia, lá em Cotia. Magno. Exatamente. Ó, não tem problema. Se você, puxa a vida, esqueci qual que é a data, volta sempre nos vídeos. Volta aqui no vídeo, assiste de novo, para não perder as oportunidades de acompanhar um jogo do São Paulo lá no Centro de Formação de Atletas lá do Natel, em Cotia. Muito bem, agora vamos falar sobre o Sub-15, Vinícius Amalho, e já começar com taça lá em cima. Taça contra rival ainda, Magno. Melhor ainda, melhor ainda. São Paulo foi campeão do torneio intercâmbio Harmonia Brasil-Japão. Certo. Ganhou do rival, mas primeiro vamos falar da campanha. O que você acha? Vamos lá, melhor. Ó, o São Paulo foi campeão invicto desse torneio com 5 vitórias. Ganhou primeiro dos japoneses, do Tottori por 12-0, do Sapporo por 5-0 e do Nara por 3-0. Aí na semifinal venceu o AD Guarulhos por 7-1
E na grande decisão que a gente vai ver agora aqui, os gols, 5-2 para cima do Corinthians. Certo. O São Paulo que começou aí um gol contra, né? Fez 1-0 com um gol contra. Foi o primeiro gol do São Paulo. Depois, 3 gols do Thales. Só 3 gols? 3 gols do Thales. Vamos ver o primeiro aí numa cobrança de pênalti. Bateu mal, Magno. Ali na bochecha da rede. Sem chance pro goleiro, né? Não dá para chegar ali, ó. Que bela cobrança de pênalti. Mais um, esse aí é o segundo já, de pênalti também. O goleirão, no alto. o goleirão manteve o lado ali, mas não dava. Então, Bem batido, entra. Jeito. E aí, o quarto gol, novamente o Thales. E aí, o quinto gol, Magno, a gente vai ver, é uma pintura, é um golaço, é daqueles que para colocar no DVD, olha só. Olha só, rapaz, deu uma meia tapa meia lua. Ali, saiu o goleiro, no goleiro também o toque na saída. 5-2 para o São Paulo. O São Paulo que não participava desse torneio desde 2010, quando ficou com o terceiro lugar. E com a vitória desse ano, de 2018, Magno, o São Paulo chega ao 4º título, então, desse torneio, que é o intercâmbio Harmonia Brasil-Japão. Parabéns aos meninos aí. Coisa linda, né? Que bela campanha, hein, Magno? Eu vou falar um negócio. Léo, você que está assistindo aqui, já narrei vários golaços na SPFC TV. Estou fadado a narrar golaços. Então, em breve, daqui a alguns anos, narrarei gols do Léo. Vários golaços do Léo também. E é legal falar que as mamães dos meninos do Sub-15 sempre pedem as transmissões. Exatamente, né, manda aquele abraço para as mamães, né? Um beijo para todas as mamães do Sub-15. E elas ficam bravas às vezes com a gente. Mas não transmite os meninos. É difícil, é difícil. A gente, aos pouquinhos, a gente consegue transmitir. A gente transmitiu a final do Paulista no passado. Fomos até o estádio do nosso rival lá, passamos até um álcool em gel e tudo mais. Mas a gente tenta transmitir aos pouquinhos também os meninos do Sub-15. E a gente agradece a todas as mamães. Sabe o que é mais legal? A gente tá lá, às vezes, para fazer o jogo do 17, o do 15 é um pouquinho antes. Elas ficam lá só para na hora que a gente sentar falar, não transmitiram o jogo do meu filho, hein? Mãe é mãe, né? Não tem jeito, não tem nem o que falar. A gente ouve e baixa a cabeça assim, bem, desculpa, Dora, desculpa. Mas é isso. Então, meninos do Sub-15, parabéns aí, conquista importante nessa competição, o desafio, como é que é o nome do campeonato, Vinícius Amado? O campeonato é o Intercâmbio Harmonia Brasil-Japão, Magno Nunes. Vai achando. Muito legal. E campanha invicta aí, batendo todo mundo, fazendo muitos gols, né? Goleadas, todos os jogos foram goleados, grandes resultados. O bacana é o seguinte, o nome do campeonato já diz intercâmbio, né? Então os meninos convivendo com os meninos do Japão, vendo um pouquinho como é que é o futebol deles, eles também se desenvolvendo um pouco melhor aqui com os meninos do São Paulo, e nada melhor do que estar lá com os meninos do São Paulo, afinal, categoria de base, amigão, categoria de base é contra o Tricolor. É o São Paulo, né, exatamente. Seguindo aqui no Sub-15, Vinícius Amalho, que vamos agora? Vamos falar do Paulista? Vamos falar do Paulista, que também teve estreia contra o Ituano no último final de semana, jogo que aconteceu antes desse jogo do Sub-17 que a gente mostrou, empate em 0-0. É legal falar, Magno, que o São Paulo estreou, não foi com força máxima para esse jogo. O São Paulo, nessa semana, está jogando a Copa Nike. Certo. Então, jogo todo dia, inclusive, né? Jogo todos os dias. Então, o São Paulo não foi com força máxima para essa estreia, conseguiu um empate. É um resultado interessante, pensando em fato de jogar fora de casa. Então, o São Paulo empatou 0-0. Joga também no próximo sábado, às 9 da manhã, contra o Primavera em Cotia. Certo. Então, é um começo aí de campeonato, talvez priorizando essa Copa Nike, sim. Pensando num campeonato que é um tiro um pouco mais curto, e aí, para o Campeonato Paulista, que tem um campeonato mais longo, que a definição sai mais lá na frente, então, aos poucos, vai mesclando a molecada aí nesse time do São Paulo Sub-15, Magno, né? E olha só, o São Paulo, nesse campeonato do Paulistão, está no grupo 6 também, né, Vinícius? Também no grupo 6. Quais são as outras equipes que estão junto com o Tricolor? É a mesma coisa do Sub-17 que a gente falou, mas vamos reforçar. Então, além do Ituano e Primavera, que foram esses 2 primeiros jogos, tem o Desportivo Brasil, o Tabuão da Serra, o Grêmio Osasco, o Elo Sport e também o Oeste, Magno. Muito bem, Vinícius Amalho já disse, mas eu reforço aqui a agenda também do Sub-15. Dia 14 contra o Primavera em casa, em Cotia, como a gente falou, 9 da manhã. Depois no dia 21 contra o Desportivo, fora de casa. E no dia 28 contra o Taboão da Serra, em Cotia. Então você tem 2 oportunidades aí para ver o Tricolor. No dia 14, em casa, em Cotia, e também no dia 28 contra o Taboão da Serra, a agenda do Sub-15. E vale ficar ligado aí nas redes sociais do São Paulo para ver essa campanha do São Paulo na Copa Nike também. O São Paulo, como a gente disse, vai forte, então fique ligado nas redes sociais, no Twitter, todas as redes sociais do São Paulo, falando sobre os resultados da Copa Nike. Magno Nunes. Muito bem, de novo aqui reforçando
que você encontra todas as informações, inclusive da categoria de base, no site oficial do São Paulo Futebol Clube. Vinícius Ramalho, tivemos também destaques tricolores nas seleções de base. É isso aí, Magno. Nesses últimos meses aí, no mês de março, né? O São Paulo cedeu jogadores para as seleções das categorias de base. Na seleção brasileira sub-20, foram 5 jogadores que jogaram contra o México, 2 amistosos que aconteceram em Manaus. Os convocados foram o Valse, o Igor Gomes, o Jonas Toró, o Elinho e o Luan. O Luan foi a primeira convocação dele. E o gol, Magno, foram 2 jogos. Um jogo empatou 1-1 e o outro jogo 0-0. E o gol do Brasil? O único gol do Brasil foi uma jogada do Toró com o gol do Elinho. Então, um gol aí com assinatura tricolor na seleção brasileira. Magno, não sei se a gente está vendo aí o gol. Belo gol, né, Magno? Aquela Bate jogada... bem demais na bola. E para quem acompanha os jogos da base do tricolor, ali, o Toró do lado esquerdo ali aparecendo, fazendo o cruzamento para o Elinho. O Elinho finalizando. Belo gol, Elinho. Que fase do Elinho, hein? Tá fazendo pouco gol, Magno? Tá voando. Fez gol na seleção, fez gol na estreia do Campeonato Paulista. Vai me consagrar, porque só faz golaço, né? Então. Vai achando. Aí fica fácil pro narrador, né, Magno? Bom, e no 17, Vinícius Amado? Então, no Sub-17, a seleção fez amistosos contra a Inglaterra no fim do mês de março. Certo. Também 2 jogos. Vitória por 1-0 e empate em 1-1. Foram 7 jogadores do São Paulo. O Matheus Queiroz, o Felipe Morato, o Lucas Fasson, o Lucas Sena, o Ed Carlos, o Vitinho e o Paulinho. Esses foram os jogadores que jogaram na seleção Sub-17. Aí teve uma outra convocação para o torneio de Montaigu, na França, que teve o Thales, que é da geração 2002, que esteve na lista do treinador Paulo Vitor Gomes. O Brasil foi vice-campeão desse torneio. Você ficou acompanhando a final, Eu fiquei vendo a final. E aí é uma angústia, porque você vê a final, era uma câmera meio esquisita, não tinha narração, não tinha escalação. Então, me virei para conseguir a escalação e saber qual que era o time da final. O Brasil empatou em 4-4. Fez um gol no finalzinho. Fez um gol aos 49. Eu falei, eita, nós, agora vai ganhar. Aí chegou nas penalidades e o Brasil acabou não conseguindo ganhar. Fiquei triste, mas feliz aí pelo Brasil, que mostrou reação e tudo mais. E também feliz pelo Thales, que pôde fazer parte do elenco. Não jogou a final porque estava suspenso, mas fez parte aí desse time do Brasil que tem muito futuro. E é legal falar, a gente está falando aqui de 13 jogadores, então, da base tricolor aí, servindo as seleções brasileiras. Você vê que o trabalho está, como sempre, bem feito lá em Cotia. Esse trabalho que começou lá em 2005 e que segue aí revelando grandes jogadores, não só para o time profissional do São Paulo, mas também para as seleções aí de base e com certeza vão vestir a amarelinha mais lá na frente, né, Magno? Exatamente. Vinícius Amaro, é o seguinte, aquele recapitula que quem acompanha as nossas transmissões sabe que a gente sempre faz, ok? No programa de hoje, nós passamos a agenda do Sub-20, Sub-17, Sub-15, ok? Demos destaque à campanha da Seleção Brasileira no Sub-20, com o gol do Elinho, e também no Sub-17, com a participação do Thales, que fez parte do elenco, que jogou lá em Montaigu, e também nos amistosos, em que a gente teve aí 7 jogadores do São Paulo fazendo parte do elenco, ok? Contra a Inglaterra. Exatamente. Falamos também com Orlando Ribeiro. Orlando Ribeiro, técnico que era do Sub-17, com a ida do André Giardini para o time profissional, para a comissão técnica do time profissional. O Orlando Ribeiro acabou indo para o Sub-20 e falou um pouco dessa nova experiência, né, de trabalhar com o time Sub-20 e também projetou os campeonatos que o São Paulo vem disputando, o campeonato da Copa do Brasil, onde o São Paulo é bicampeão e vai em busca do tricampeonato, e também o Campeonato Paulista, que começa nesse fim de semana, Magno. Então é o seguinte, quer informação da base? Então você achou, certo, Vinícius Amaro? Então, sempre no Por Dentro de Cotia, a gente vai levar para você as informações da base. Vamos levar também todas as informações das agendas, porque o pessoal às vezes fala assim, poxa, eu queria saber quando é que o São Paulo vai jogar em casa. Então, assista o Por Dentro de Cotia. Faça disso um ato quase que religioso. Você vai ficar ali olhando, será que tem Por Dentro de Cotia? Porque a gente vai aparecer assim, ó. A gente chegou. A gente é pequenininho, mas a gente vai aparecer de supetão para levar as informações para você. E o mais importante de tudo, no nosso Recapitula, se inscreva na SPFC TV. Com certeza, Magno. Porque quem está inscrito não perde tempo. Se você não se inscreveu, você está perdendo tempo. E não perde o Por Dentro de Cotia, não perde as transmissões da base, além de todo o conteúdo do profissional, com boletins de treino, com os pré-jogos, com os bastidores dos jogos, bastidores de viagem.
tudo sobre o São Paulo, porque aqui é isso, né, Magno? É um canal feito por São Paulinos, para São Paulinos, Magno Nunes. E, ó, gostou do Por Dentro de Cotia? Falou, maneiro esse programa, esses caras aí, ó, eles até que falam bem. Pega o link, pega esse link, isso, copia o link, e aí você fala assim, você joga nos seus grupos de WhatsApp. Manda pra todo mundo. Fala, ó, programa legal que fala da base tricolor. Sabe esses caras que estão lá no profissional? Se você já acompanhasse a SPFC TV ano passado e no outro ano, você já ia saber, ó, faz tempo que eles são aqueles caras de lá. Então, comece a colocar no seu hábito também acompanhar as informações da base aqui no Por Dentro de Cotia e também nas transmissões na SPFC TV. Certo, Vinícius Amaro? Certo, Magno Nunes. Fechou a conta? Fechou. A gente Muito bem. volta em breve, então, para falar mais da base, certo? Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Até uma próxima edição do Por Dentro de Cotia, aqui na SPFC TV, a TV do torcedor São Paulino.